Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 2 do PET volume 6 de língua portuguesa. Então, nós temos aí o eixo temático, que é literatura brasileira e outras manifestações culturais. O tópico, modernismo no Brasil, né? Continua o mesmo tópico da semana 1. Habilidades, identificar efeitos de sentido da metalinguagem, produzir novos efeitos de sentido em um texto por meio de recursos lexicais e semânticos, e inferir o sentido de palavras e expressões usadas em um texto. Conteúdos relacionados, literatura brasileira e compreensão de textos. Então, as atividades. Antes da atividade, né? Quer saber mais sobre os escritores da geração 45? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre João Cabral de Melo Neto. Foi poeta, escritor e diplomata brasileiro, conhecido como poeta engenheiro. Ele também fez parte da terceira geração modernista no Brasil, conhecida como geração de 45. Nesse momento, os escritores estavam preocupados com a palavra e a forma, sem deixar de lado a sensibilidade poética. De maneira racional e equilibrada, João Cabral se destacou por seu rigor estético. O pernambucano João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife em 6 de janeiro de 1920. Filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e de Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo, passou parte da infância nas cidades pernambucanas de São Lourenço da Mata e Moreno. Muda-se com a família em 1942 para o Rio de Janeiro, onde publica o seu primeiro livro, Pedra do Sono. Ingressou no serviço público em 1945, no mesmo ano. No mesmo ano, inscreve-se para o concurso do Ministério das Relações Exteriores e passa a integrar, em 1946, o quadro de diplomatas brasileiros. Após passar por vários países, assume o posto de cônsul-geral da cidade do Porto, em Portugal, em 1984. Permanece no cargo até 1987, quando volta a viver com a família no Rio de Janeiro. É aposentado da carreira diplomática em 1990. Pouco depois, começou a sofrer com uma cegueira, fato que o leva à depressão. João Cabral morreu em 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro, com 79 anos. O escritor foi vítima de um ataque cardíaco. Então, aqui é do site Toda a Matéria, né, que a gente sempre coloca aqui para vocês. Fala um pouquinho sobre a vida de João Cabral de Melo Neto. Ele é um escritor da terceira geração modernista, né, também conhecida como geração de 45, e ele ainda pega um pouco, né, das características do parnasianismo, que é o descritivismo, a arte pela arte, a impessoalidade, a objetividade, temas baseados na realidade, né? Ele tem um pouco dessas características. Então vamos. Leia o poema Catar Feijão, de João Cabral de Melo Neto, e responda às questões a seguir. Catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel, e depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção e escá como risco. João Cabral de Melo Neto, Educação pela Pedra. Então, nesse poema Catar Feijão, ele compara, né, o ato de catar feijão ao de escrever, porque ao catar o feijão, né, você retira, você seleciona, você retira o que não presta, né, o que é leve e oco, joga fora. Né? Então, você seleciona os grãos bons, né, para você cozinhar e tira a pedra, porque é horrível, né? Você está comendo e aí do nada você mastiga uma pedra, que dependendo aí da pedra pode realmente até quebrar um dente. Então você vê que ele está descrevendo, né? Ele escreveu aí com temas baseados na realidade,
que são algumas características, né, aí do parnasianismo. E ele coloca ainda que a pedra, no escrever, ela não é ruim, ela é um ponto positivo, porque a pedra vai dar a frase, vai dar o texto, vai dar o poema e o seu grão mais vivo, que é a ideia de permanecer no texto, né, deixando mais prazeroso, deixando com mais vida. Então, ele descreveu aí o ato de catar feijão, ele explicou a poesia usando da própria poesia, né? Ele explicou sobre a poesia, falando da poesia, falando como escrever, né? Então, ele usou aí também uma metalinguagem, né? Então, vamos lá. Número 1. Para o eu lírico, quais são as semelhanças entre catar feijão e escrever? Né? Não é para o João Cabral de Melo Neto, é para o eu lírico. É para o sentimento aí da poesia, que foi colocado na poesia. O catar feijão, né, é o mesmo que selecionar o que há de melhor para comer, e assim também ocorre com as palavras. Para você escrever uma poesia, escrever um texto, você não vai colocar qualquer palavra, você vai escolhê-las, né? Você vai selecioná-las para que o seu texto fique harmonioso, para que quem leia seu texto tenha prazer ao ler. E aquelas palavras que você poderia colocar, mas que no final você vê que não dá certo, você joga fora, que é o que acontece aí no catar feijão. 2. A existência de uma pedra no feijão é um risco que deve ser evitado, lógico, né? Porque ninguém vai querer mastigar o feijão e aí acabar mastigando uma pedra. A gente chega a arrepiar. E a de uma pedra no texto é positivo ou negativo? Justifique sua resposta. De acordo com João Cabral de Melo Neto, ou de acordo com o eu lírico, é positivo, né? Ao certo, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase o seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como um risco. Então, a pedra na palavra, né, na poesia, no texto, ela vai dar mais vida ao texto. Ela vai dar uma ideia de que a mesma deve permanecer no texto, né, deixando mais prazeroso, deixando com mais vida. É como se desse mais sentido ao texto. 3. O verbo catar, utilizado no poema, poderia ser substituído por outras palavras? Sim, né? Se você for no dicionário ver catar, você vai encontrar vários sinônimos. E sem precisar ir ao dicionário, a gente consegue catar, selecionar, escolher, separar. Então, eu vejo que essas são as palavras que mais se encaixariam aí, né, para trocar. Número 4. De acordo com o texto, o ato de escrever poemas é fácil? Justifique sua resposta. Não é fácil, né? Nem de acordo com o texto e nem em outros contextos. Porque é preciso saber selecionar as palavras, né? E pode ser que aconteça de selecionarmos palavras ou expressões que não dê muito sentido ao texto. Então, por isso não é fácil. São escolhas que às vezes demoram e que às vezes você coloca, não dá certo e você vai ter que retirar. Então, o ato de escrever poemas realmente não é fácil. 5. O poema de João Cabral de Melo Neto compara o ato de catar feijão com a produção de um poema. Nesse texto, qual é a função da linguagem que o autor predominantemente utiliza? A metáfora é aquela comparação que você faz sem usar aquelas palavras que têm a ver com comparação, né? Meu coração é uma pedra. Eu estou comparando o meu coração com uma pedra, mas sem o como. Agora, a comparação. Meu coração é como uma pedra. Aí eu já uso a palavrinha como, né, que indica a comparação. Então, não foi isso que o João Cabral de Melo Neto usou no texto, né, para comparar o ato de catar feijão com a produção de um poema. A função poética, ela valoriza o texto, né, na sua elaboração, faz uso de uma combinação de palavras e são palavras usadas mais no seu sentido conotativo. Até que acontece um pouco nessa poesia. Ironia de jeito nenhum.
Mas o ato de catar feijão, ele compara o ato de catar feijão com a produção de um poema, né, que o selecionar, o escolher lá o feijão, o catar, né, tirar o feijão ruim, a mesma coisa com as palavras para fazer o poema, né, catar, escolher as que são boas, as palavras boas e tirar as ruins. Então aí ele usa da metalinguagem, né? A metalinguagem é a poesia falando da própria poesia. Ele escreveu uma poesia que fala um pouco de como escrever, de como que ele escreveu este poema. 6. A comparação escolhida por João Cabral de Melo Neto para caracterizar o ato de escrever. E aí, qual que é essa comparação escolhida, né, por João Cabral de Melo Neto para caracterizar o ato de escrever? Antes de falar um pouco aí sobre essa questão, a gente tem que analisar que o João Cabral de Melo Neto ele é um poeta desapegado a sentimentalismos exacerbados, né? Ele usa aí umas características do parnasianismo, né, que é o descritivismo, como eu já disse, a arte pela arte, a impessoalidade, a objetividade, temas baseados na realidade. Ele usa um pouco disso, né, apesar de que o modernismo você vai usar muito os seus sentimentos. Mas aí ele recupera para a literatura as concepções de poesia que orientavam a literatura de folhetos do Nordeste ou cordel. Foi isso aí que ele usou, né, para caracterizar o ato de escrever. Ele inverte certa concepção erudita da poesia que a vê como atividade elevada, sublime, separada do cotidiano banal. Então, ele usa o cotidiano aí, né? O ato de catar feijão é um ato cotidiano. Inscreve a poética do autor do regionalismo literário por vincular a representação literária a práticas locais bem determinadas? Não. Reata com a tradição parnasiana que concebia a arte poética como ofício do artesão ou artífice. Ele reata, né, com essa tradição parnasiana, que é o descritivismo, a objetividade, né, os temas baseados na realidade. Se a gente for observar esse catafejão, ele é baseado na realidade, mas ele explica como escrever a poesia no ato de catafejão, né? Contrapõe-se ao elitismo do modernismo paulista, que repudiava o primitivismo e as culturas rústicas. Então, pelo que foi falado, acredito que dê para vocês marcarem qual que é essa comparação escolhida por João Cabral de Melo Neto para caracterizar o ato de escrever. Tá? Então, encerramos aqui a semana 2 do PET volume 6 de língua portuguesa. Espero ter ajudado vocês a construírem as suas respostas. Fica aqui o meu forte abraço e uma ótima semana.